Eu quero falar hoje sobre exatamente estas duas palavras que são tão importantes para nós. Sobre a presença de Deus, presença. Fala todo mundo, presença. E sobre propósito. Todo mundo, vai. Presença e... Boa, alguns falaram I aqui. Vai, presença e propósito. Muito show, muito show. Tem alguém aqui que pode dizer que já sentiu a presença de Deus na sua vida? Levanta sua mão bem alto. Amém, glória a Deus. Tem alguém aqui que quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Levanta sua mão. Não tenha vergonha, não ache que isso é qualquer coisa. Você está mostrando para Deus isso agora. Amém, pode baixar, presta atenção. E é sobre isso que eu quero falar. Hoje eu quero falar com duas pessoas aqui, que falam muito sobre propósito, sobre destino, sobre uma missão aqui na Terra, sobre um poder de influência, sobre coisas que Deus colocou na vida deles, e daí a gente vai entender como eles utilizaram tudo isso. Amém? E para isso acontecer, depois de eu falar tudo isso, eu quero que vocês saiam daqui entendendo a importância da presença de Deus sobre vocês. A importância de o que é ter um propósito de Deus sobre a sua vida. Não é qualquer coisa. E a gente não pode jogar isso fora, amém? Então, para começar, eu quero falar de quem todo mundo já conhece, que é sobre o Ney, tá bom? Tem alguém aqui que é muito fã do Neymar, mano? Eu gosto muito do Neymar. O Arthurzão, molecada aqui. Tem alguma menina, as meninas curtem o Neymar lá? Da hora. Quem vai me falar onde ele jogou a base? Santos. Onde foi o auge dele? Santos? Barcelona? PSG? Al Hilal? Não, até errei. Que isso? Não, todo mundo, presta atenção. Há muitos debates, mas eu sei do Neymar e eu sei que ele sempre foi muito bom. O cara foi quem me fez apaixonar por futebol. Antes de eu ir jogar de sábado de manhã lá no treino que eu jogava no time, eu assistia highlights do Neymar, tá ligado? 2015 lá no Barcelona, ganhando Champions League e tudo mais. O cara jogou ao lado de Messi, Suárez, o cara jogou várias Copas, é o maior artilheiro da seleção. E o que atualmente ele está fazendo? Jogando pela seleção. E essa é a última Copa do Mundo. Todo mundo entendeu isso? É a última vez correndo atrás desse sonho que é a Copa do Mundo. E algo muito interessante sobre a vida do Neymar, ó, presta atenção em mim, para vocês também pensarem comigo e achar se eu estou louco ou se eu estou falando a verdade. Algo que eu sempre pensei sobre o Neymar foi que, mano, ele é a minha inspiração no futebol. Cara, eu quero jogar igual ele, eu era ponta, igual ele já jogou de ponta lá no Barça. Eu gostava de dominar de letra, igual ele fazia. Gostava de fazer tudo igual ele. Eu queria ter a capinha do celular do Neymar, eu queria ter a camiseta do Neymar, eu queria ter um pôster na minha casa do Neymar. Porém, eu sempre parava e falava, mano, se minha mãe vê, como eu falei, ela é pastora, se minha mãe vê um pôster do Neymar na minha casa, no meu quarto, ela vai falar, quem é esse cara aí? O que ele fez? Não, mãe, o cara ganhou Champions League, mano, o cara ganhou Olimpíadas. Beleza, mas quem o Neymar é? Você está se inspirando todo dia sobre o Neymar e qual que é a vida pessoal dele? E daí era naquilo que eu me pegava e falava, mano, o cara que eu mais admiro no esporte, que eu mais gosto de fazer, não pode ser exemplo para mim. Porque o dom que ele tinha, que era melhor do que todos os outros para mim, ele usou para fazer coisas que às vezes aos olhos de Deus não eram alegres. O dom que ele tinha, o dinheiro que ele teve, a posição, de onde ele saiu e para onde ele foi, era para ser para a honra e glória de Deus. Mas Deus não queria só uma faixa escrito 100% Jesus. Deus queria todo o coração dele. Deus queria uma vida com Jesus. Deus queria que as pessoas olhassem para a família dele e vissem Deus. Não estou falando que se hoje ele é ou não cristão, só estou falando que naquela época eu não poderia ter ele como exemplo, porque ele usou o propósito que às vezes Deus colocou na vida dele e jogou no lixo. Todo mundo pode achar que ele foi sucesso, teve sucesso na carreira,
Mas o que adianta, às vezes, sucesso numa carreira se não foi sucesso com Deus? Tem pessoas comigo aqui? Vocês entendem isso? E daí eu, folhando a Bíblia, depois de ver ele lá entrando no último jogo, quem gostou que ele entrou? Eu fiquei muito animado. Eu torço para o Brasil e eu sei que ele ainda vai meter um gol nessa Copa, se pá, na final ainda contra a França. Sou crente, mas ó, presta atenção em mim. Eu estava folhando lá e falando, eu quero falar sexta-feira algo poderoso para aqueles adolescentes. E ao ver o Neymar entrando na sua última Copa do Mundo, velho, tendo que correr atrás, o cara não foi convocado um monte de vezes, então ele teve que trabalhar, teve que ligar para o Ancelotti, sei lá o que ele teve que fazer para ser convocado. Ele estava machucado, eu via ele lá nos vídeos do treinamento, se esforçando mais do que sempre, para ter mais uma chance de mostrar para o país que ele vai conseguir trazer a Copa do Mundo. E daí quando eu olhei para tudo aquilo, eu lembrei desse cara que está do lado dele aqui. Esse cara que é chamado Sansão. E a história dele está lá em Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16. Amém? E agora eu quero falar rapidamente sobre Sansão. Vocês conhecem muito sobre Neymar, mas se eu perguntar qual é o nome do pai de Sansão, será que vocês vão saber? Então deixa eu contar um pouco de algo que realmente vai mudar a sua vida, uma história de um super-herói que realmente aconteceu. Não é nada fictício, porque tudo que está aqui dentro é a palavra viva, verdadeira e eficaz do Senhor. Amém? Então vamos lá. Lá em Juízes capítulo 13 começa a história de Sansão. Conta sobre o nascimento dele. Amém? Estão todos comigo? E daí, quando vai contar sobre o nascimento de Sansão, eis que a Bíblia diz que um anjo do Senhor, na verdade, o anjo do Senhor, aparece para a mulher do pai dele. O pai dele chama Manoá, queria confirmar. O anjo do Senhor aparece para a mulher desse homem e fala, você é estéril, não é estéril? Só que você vai conceber um filho. Todo mundo sabe o que é isso, né? A mulher não podia engravidar. E daí o anjo do Senhor veio e disse, você vai ter um filho. E esse filho vai ser iluminado, ele vai ser abençoado, ele é escolhido. Porque sobre ele tem uma missão para fazer. Seu filho vai libertar Israel. Porque nessa época, Israel mais uma vez estava presa sob o domínio dos filisteus, um outro povo inimigo. E daí esse anjo do Senhor diz isso para essa mulher que não podia ter filhos. Ela foi, contou para o marido dela falou, Senhor Deus, ele se ajoelhou e falou, Deus, fala para ele voltar aqui, porque eu não estou acreditando nisso, me explica melhor, porque eu tenho que me preparar e tudo mais. Então Deus escutou essa oração e voltou mais uma vez. Desta vez ele falou para os dois sobre esse filho que seria Sansão. E ele passou instruções, esse menino nem por um momento na vida poderá beber álcool. Esse menino não poderá cortar o cabelo. Esse menino fará um voto de Nazireu, que é algo da Bíblia, que muitas pessoas fizeram, para ser cheio do Espírito Santo desde o momento que ele nasceu. Então, antes de Sansão nascer, já na barriga da mãe dele, Deus já tinha dado um propósito para a vida dele. Deus falou, esse cara vai ser diferente. Assim como muita gente fala do Neymar, esse cara é diferente. Esse cara vai ter um dom único. Ele veio não para fazer o Brasil ganhar a seleção, mas Sansão veio para libertar o povo dele de uma escravidão. Amém? Todos comigo? Então, algo curioso que eu queria falar para vocês, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque é uma curiosidade bíblica. O anjo do Senhor, quando é dito na Bíblia, é como se fosse Jesus falando para a galera. E para aqueles que não sabem, essa história de Sansão se passa no Antigo Testamento, e Jesus só veio a partir do Novo Testamento. Mas quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, se chama teofonia. Para aqueles que querem pregar um dia, prestem atenção nisso. É uma teofonia. Assim como na fornalha, quando tinha 3 pessoas na fornalha, apareceu um quarto. É uma teofonia. É uma representação de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, muitos estudiosos dizem que já é Jesus ali. E é interessante que quando eles recebem essa promessa, os pais, eles se prostram ao chão, eles sacrificam algo para Deus e tudo mais, e beleza.
Então, quem nasceu, como chama o cara? Sansão, mais uma vez. Como chama o cara? Show, quero ver se vocês estão comigo, porque não é uma palavra morta que eu estou falando aqui. Sansão nasceu, e daí ele foi crescendo, e Deus já comenta desde disso que ele era abençoado. Ele era diferente, tinha algo de diferente nele. Ele já era escolhido, separado. Assim como eu creio que cada um que está aqui, desde a barriga da mãe de vocês, vocês são escolhidos por Deus. Vocês são separados por Deus, iluminados para cada um determinado propósito aqui na terra. Assim como Sansão foi. Às vezes seus pais nem cristãos eram, mas você do mesmo jeito foi planejado por Deus. Mas beleza. Sansão foi lá e foi crescendo, abençoado. Chegou um certo dia que ele estava passeando por aí, ele olha de longe e vê uma filisteia, uma mulher do outro povo, do povo inimigo. E ele curte essa filisteia. Ele fala, meu, pai, vou casar com essa mulher aí, mano. Me arruma ela. E daí ele insiste, o pai dele fala, pô, meu, mas tem certeza? Ela é do outro povo, você não quer achar aqui no nosso povo alguém para você casar? Não, eu quero ela. Ele olhava e queria aquela mulher. E acontece que aquilo era um propósito de Deus, porque como eu falei, os filisteus estavam aprisionando Israel, então Deus precisava de Sansão ter que acabar com os filisteus de alguma forma. Então foi lá e Sansão foi buscar essa mulher um dia. E daí no caminho, sabe o que acontece? Simplesmente um leão aparece, mano. Eu não quero tratar vocês como crianças, mas eu quero que isso fique gravado na sua mente. Então no já, eu quero ver corajosos e corajosas que vão imitar um leão da melhor forma possível. Combinado? Então vai. 3, 2... Não, é no 3, né? Então, 1, 2, 3. Não. Um gatinho. Isso aí dá um peteleco e morria. Vai, não, mais uma. 1, 2 e 3. Ai, até me arrepiou aqui todinho, velho. Tá maluco. Presta atenção. Do nada, no caminho para essa mulher, Sansão se depara com simplesmente um leão para matar ele, velho. E o cara vai... E daí, sabe o que acontece? Presta atenção. Que isso aqui é uma história totalmente verídica. Sansão é cheio do Espírito Santo, pega o leão e mata o leão, se protege com as mãos dele, sem nada, mano. Sem uma arma, sem uma faca, sem uma espada, sem armadura. O cara simplesmente com a mão dele vai lá e mata o leão. Vocês têm noção disso? Como eu falei, Sansão desde o começo era abençoado. Ele deixou a carcaça do leão para lá, ó, presta atenção, e foi atrás dessa mulher. Ele foi casar com essa mulher, só que em outro dia ele teve que passar pelo mesmo caminho. E aqui a gente começa a perceber coisas na história de Sansão que eu quero que todos aqui abram os olhos e olhem para mim para perceber. Presta atenção em mim. Eu estou contando uma história da Bíblia e eu quero que você entenda por si só. Eu não precisava nem pregar, era só você ler. Então olha o que acontece. Quando ele volta pelo mesmo caminho, acontece que no mesmo corpo do leão tinha um enxame de abelhas e no meio tinha uma colmeia cheia de mel. Mel silvestre, um mel natural. E o Sansão curtia mel, velho. Ele curtia comer mel. Ele olha, e para quem não sabe, naquela época, não naquela época, mas para os judeus, povo de Israel, você não pode tocar em alguém morto, senão você se torna impuro. E o que Sansão era? Um nazi? Olha, você lembrou, parabéns. Um nazireu. Todo mundo, ele era um nazireu. Ele tinha um voto que ele não podia se contaminar. E daí ele olhou aquele leão e falou, mano, nossa, esse mel tá me chamando. Ele foi lá com a mão e pegou o mel da carcaça do leão. O cara simplesmente pecou por vontade própria. Ele nem teve uma tentação grande assim. E foi lá e foi começando a perder o sentido do propósito dele. Ele acabou pensando que, não, já começou a pensar que, não, tá tudo bem. Mano, olha quem eu sou abençoado, sou iluminado. Tá tudo bem, mano, eu sou escolhido, pô. E beleza, ele casa, esse casamento dá muito errado, porque ele vai lá e faz uma brincadeira com
a rapaziada que estava dentro do casamento, ele faz uma charada que ninguém conseguia desvendar, e daí os caras do casamento, que eram familiares da mulher, vai lá e fala, você tem que fazer ele contar qual é a resposta dessa charada, senão nós vai matar todo mundo. Ela vai lá, ilude Sansão e faz ele contar essa charada. Ele conta a resposta, eles respondem para ele e Sansão simplesmente fica irado. O cara fica muito nervoso, porque ele fala exatamente assim, vocês só descobriram a resposta porque vocês foram ver com a minha mulher e ela me traiu a confiança contando para vocês. Então, o que acontece é que ele usa essa força para se vingar. Ele vai lá e acaba com 10 pessoas do outro exército para pegar a roupa deles e tudo mais. E aqui começa uma história de guerra entre Sansão e os filisteus. Depois do Sansão ficar irado e matar pessoas dos filisteus, os filisteus ficam muito bravos com ele. Falam, mano, beleza, você é super forte, mas você não aguenta a gente. Ele foi lá e eles fizeram um exército de 1000 homens para acabar com Sansão. Quem é que é um menino forte, vai? Quem acha que é um cara forte? Alguém acha que é fortão? Mano, o Pierre é forte, olha lá, galera, o Pierre. Levanta. Não, vai, mostra aí o Muki. Tá bom, tudo bem. Mas, mano, o Pierre é forte, o Tutão é fortão. Mas vocês acham que vocês aguentam no soco? 1000 homens? Não dá, né? Não dá. E daí o que acontece foi que, presta atenção. Ele vai lá e é cheio do Espírito Santo mais uma vez, para lutar contra esse exército que se formou contra ele, Israel. Os filisteus iam atacar e ele foi lá, tirou ossos de um animal e com somente os ossos de um jumento, ele matou 1000 homens. É loucura pensar nisso, mas lá no Antigo Testamento, e não só no Antigo, mas na história do mundo, as guerras eram muito sangrentas. E é impressionante como um homem, só por estar cheio do Espírito Santo, foi usado e empoderado a ponto de acabar com o exército inteiro inimigo. Amém? Todos comigo. Acontece que depois dele fazer isso, ele se torna líder de Israel. Não sei se quantos lembram aqui, mas quando o anjo do Senhor apareceu para Sansão, ele falou que Sansão seria um libertador para esse povo. E acontece que nesse dia que ele matou esses 1000 homens, ele se tornou um libertador. Ele atingiu o propósito dele, ele foi usado por Deus, ele era super forte, ele liderava o povo por aí. Mas acontece que aquela força, aquele poder subiu muito para a cabeça dele. Aquela unção, a presença do Senhor não estava sendo bastante. E ele começou a negociar essas coisas. Chega um momento onde a Bíblia relata que ele até se deitava com outras mulheres. Isso é pecado diante de Deus. Até que um dia, todos aqui às vezes sabem dessa mulher, do nome dela, mas Sansão escolhe outra mulher para se casar. E ela chama, quem sabe? Dalila. Todo mundo, vai. Não, no já. 3, 2, 1 e já. Boa. Sansão encontra Dalila e pede ela em casamento e vai casar com ela. Uma mulher que às vezes era de outro povo também. Presta atenção em mim. E aqui vocês já sabem que ele é um líder para uma nação. Ele é super forte, ele é escolhido por Deus. Só que vocês já viram que ele começou a negociar as coisas de Deus para ele. E acontece que quando ele casa com essa mulher, o povo filisteu mais uma vez chega na esposa de Sansão e chega, você tem que descobrir o segredo dele. Descobre o segredo da força dele, que a gente vai acabar com ele e daí a gente deixa você viver e te paga ainda. Ou seja, a mulher de Sansão tentou, ia começar a tentar descobrir o segredo da força dele para acabar com ele. Presta atenção. E foi lá, a Dalila, pela primeira vez, tentou, e aí Sansão, me conta, por favor, de onde vem tanta força? E Sansão vai lá e fala pela primeira vez de alguma forma, sei lá, me prende meu cabelo em tal lugar. E daí os filisteus vão lá, fazem isso, na verdade ela faz isso, acorda Sansão, os filisteus entram na casa dela
e ele arranca as cordas e mata todo mundo porque não era verdade. Mais uma vez ela tenta, pela segunda vez, acontece a mesma coisa. Pela terceira vez ela tenta e fala: Sansão, me conta, por que você não confia em mim? Você não me ama de verdade. E ele mente mais uma vez, ele brinca com ela. Ele está brincando com o propósito dele. Até que chega a quarta vez e ela incessantemente, dia após dia, momento após momento, ficava infernizando a vida de Sansão para contar esse segredo. E Sansão foi lá e contou o segredo para ela. Falou: na verdade, desde pequeno, eu tenho um voto com Deus de ser nazireu. Eu nunca cortei os meus cabelos. Então, se um dia cortar meus cabelos, eu vou perder toda a minha força. E daí agora, se você não prestou atenção em nenhum momento, agora é o momento chave dessa história bíblica. Tem um versículo muito importante que eu quero que vocês escutem. Então presta atenção. Sansão dorme, ela vai lá, raspa a cabeça dele e os filisteus entram mais uma vez na casa deles. E olha isso, o que acontece. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Ponto. Mas Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. A realidade é que ele brincou com o pecado, brincou com o propósito dele, brincou com a presença de Deus, brincou com o chamado dele, brincou com tudo que ele era, brincou de ser escolhido por Senhor, até o ponto que essa brincadeira se tornou uma verdade, e ele pensou: não, eu vou sair como das últimas vezes, mas ele não percebeu que Deus o havia deixado. Vou resumir esse final dessa história, porque é sobre esse versículo que eu quero terminar falando com vocês, não terminar, mas falar mais um pouco com vocês. Acontece que os filisteus aprisionam Sansão, porque ele perdeu a força dele. Eles vão lá, furam os olhos de Sansão, e ele se torna cego. Ele é preso e é forçado a ficar moendo, caminhando no moinho, que você tem que ficar fazendo isso, força, girando, por vários momentos, e foi condenado a ficar fazendo isso. Mas o cabelo dele começou a crescer de novo. Chegou um belo dia em que os filisteus foram dar uma festa, chamaram todos os líderes desse povo pagão, chamaram mais pessoas: vamos lá zoar esse cara. E falaram: traga Sansão para a gente zoar da cara dele. E daí Sansão lá cego era motivo de risada. Ele se tornou como um palhaço para a vida daqueles caras. Aqueles caras que uma vez ele foi chamado para destruir. E ele estava lá sendo zoado, dando risada dele. Até que em um momento, depois de tudo isso, ele fecha os olhos dele não, mas ele ora ao Senhor e diz: Senhor, me dê mais uma chance. Que eu morra com eles, mas que eu tenha essa vingança. Que eu possa acabar com esse povo por meio de mais uma vez ser cheio do Espírito Santo e ter minha força de volta. Então a história de Sansão, o escolhido do Senhor para libertar o povo, acaba com ele no meio de pilastras, derrubando aquele lugar com uma força sobre-humana e levando consigo todas aquelas pessoas que ali estavam. Essa foi a história daquele que foi escolhido. O Neymar, eu não torço isso, mas pode acabar com a história dele também, sendo só mais uma promessa para trazer o Hexa do Brasil. E tá tudo bem. Você é um menino que foi escolhido, uma menina que foi escolhida por Deus desde a barriga da sua mãe. Mas a gente pode acabar a nossa história pedindo mais uma chance para Deus. A realidade maior é que o nosso maior problema é
nós sempre pensarmos que dessa vez vai ser como das últimas vezes. Para aqueles que aqui vêm sempre no RDK, não, mano, mais uma vez na sexta eu vou chorar lá no altar. Não, eu pequei, eu caí nesse pecado, mas vai ser só mais dessa vez. Não, eu tive vergonha de falar para os meus amigos hoje, mas amanhã eu vou ter coragem. Hoje eu falei palavrão, mas amanhã minha boca vai estar limpa. Mais uma vez eu vou fugir. Mais uma vez vai dar tudo certo para mim, porque sou escolhido, sou abençoado. E a realidade que eu entendo com a vida de Sansão é que tudo vai dar certo até o dia que não der. Presta atenção em mim. Não podemos tratar o propósito de Deus para as nossas vidas e a presença do Senhor de uma forma tão normal. Sobre esta igreja de quinta-feira e de domingo, pisam aqui sobre esse altar pastores, que por meio da presença do Espírito Santo, pessoas são curadas. Profecias são feitas. Pessoas entregam suas vidas aqui na frente. Você acha que esse tipo de pessoa pode negociar a fé deles? Pode tratar a segunda até a quinta de qualquer forma, porque na sexta eu sou crente. Sansão era crentão quando ele precisava da força de Deus. Mas nos dias normais, quando ele não precisava ser um monstro de pessoa, ele estava lá pecando. Ele estava lá jogando fora o propósito dele. E olha que aqui na frente eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de propósito. Eu olho aqui e vejo vidas que são feitas para Jesus. Vidas que Jesus escolheu para fazer a diferença lá fora. Vidas que foram escolhidas para que a escola que você frequenta não seja a mesma. Você foi escolhido para mudar o destino da sua família inteira. Você foi escolhido para mudar destino de pessoas. Você foi escolhido desde a barriga da sua mãe para ser usado por Deus. Com uma coragem que vem dele, com uma paz que vem dele, com amor que vem dele. E acontece que às vezes a gente tem tratado esse propósito de qualquer forma. Não, o Gi comenta sobre isso, sobre missão. Não, o Pedrão já falou sobre isso. O Pedrão já falou, eis-me aqui, e eu falei, eis-me aqui, mas e aí, você estava lá? O que Deus tem feito perante a sua vida? Do que adianta ter uma vida que o Neymar teve, uma história que o Neymar teve, se não foi isso que Deus planejou para você? Às vezes meninos aqui querem ser jogadores, meninas querem ser influencers como outras pessoas, mas para quê? Será que é isso que Deus quer para você? Se nem agora que você é anônimo ou agora que você joga em qualquer lugar, você tem entregado de verdade sua vida para Jesus, você vai esperar ser famoso para isso? Nós devemos tratar o propósito que Deus tem para nós da forma mais importante possível. A vida que nós temos não é nossa, mas é daquele que nos salvou. Do que adianta ter a força que Sansão teve, mas no final, escutar do Senhor que ele foi abandonado. Escutar e entender na hora que ele precisava utilizar desse dom, que, pelo amor de Deus, eu achei que ia ser como das últimas vezes, mas eu não estou sentindo o Espírito Santo. A maior realidade é que existem perguntas a serem feitas depois de escutar uma história dessa. Tem que chegar na última chance para nós entregarmos de verdade a nossa vida para Jesus.
Não, eu entreguei, mas eu acabo errando, mas vai ter mais uma chance. Ah, não, vai ter mais uma. Meu Deus, Jesus, eu estou escutando a trombeta chegar. Não, agora eu vou entregar minha vida para Jesus de verdade. A partir de hoje eu vou ser exemplo. A partir de hoje eu não vou ter mais pecado de estimação. Tem que chegar até esse último instante. Ou será que essa é uma decisão que será tomada hoje? A realidade é que uma palavra que é dita aqui em cima tem que gerar transformação. A realidade é que nós temos que esperar virar um palhaço para outras pessoas, para aí sim se lembrar de Deus não, agora Deus, por favor, me dá mais uma chance. Eles estão rindo de mim. Agora que eles não estão acreditando em mim mais, eu preciso do Senhor. Não comentei no começo, mas na minha vida, acho que muitos já sabem disso. Na minha vida aconteceu uma tragédia que eu e minha mãe nunca imaginamos. Meu pai acabou sendo preso por algo que foi assustador. A gente nunca pensou sobre isso. E acontece que hoje ele está preso. E ele aqui fora passava uma vida de fachada onde ele se dizia cristão. Mas pelo jeito eu percebi que ele não era. E a questão é que lá na prisão ele me envia cartas, às vezes eu vou ver como ele está. E ele mostra que ele leu a Bíblia 3 vezes, coisa que ele nunca fez aqui fora. Ele está falando em línguas, ele tem orado, ele tem chorado na presença, coisa que eu nunca vi meu pai fazer aqui fora. E essa pergunta seria para ele: tem que virar um palhaço para todo mundo? Para aí sim a gente tornar nossa vida para Jesus? Tem que nossos olhos ser furados, alguma tragédia acontecer na nossa vida, perder alguém, Deus livre nós. Mas tem que algo desse nível chegar a acontecer, para aí assim a gente entender que não, a minha vida tem que ser dele. A realidade é que eu não quero uma palavra que traz morte para vocês, mas uma palavra que traz vida. Quando tudo aconteceu e eu falar isso para o meu pai, e traz alegria para o coração dele, porque ele falou: é verdade, eu deveria ter escutado você, a sua mãe pregando, eu deveria ter entendido antes, eu deveria estar feliz hoje, e mesmo num lugar aterrorizante como é aquele, só por causa da presença de Deus, ele tem tido felicidade. A realidade é que você não precisa passar por tragédias, seus familiares não precisam disso, seus amigos não precisam disso. Você tem que ser boca de Deus agora. Você tem que parar de negociar a sua vida com Jesus e viver uma vida completamente devota a Ele agora. Você tem que se tornar um pastor, uma pastora agora. Um profeta, uma profeta agora. Um cara e uma mulher que lê a Bíblia hoje. Não é amanhã que você vai começar a se ajoelhar todo dia, é hoje, para orar. Não é amanhã que você vai chorar na presença, é hoje no seu quarto. Não é amanhã que nós vamos ser mais cristãos, será hoje. Porque eu vejo aqui, eu não falo da boca para fora como frase de efeito, eu falo com verdade em meu coração. Eu vejo homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Enxergo meninos e meninas que se tornarão homens e mulheres que farão a real diferença nesse mundo. É para isso que esse culto existe. E a maior realidade que eu quero agora comentar, e a banda pode ir subindo, mas eu quero que você esteja de olhos fechados agora, para imaginar isso que eu vou falar neste momento. Todos, fechem seus olhos. Comece a lembrar. Comece a conversar com Deus. Comece a falar o que você entendeu, porque eu sei que Deus falou algo no seu coração hoje. Não é possível que o seu sono foi maior. Não é possível que a sua conversa foi maior. A realidade é que Jesus,
está hoje de braços abertos, assim como ele esteve na cruz aquele dia, com os braços esticados, um para cada lado, pronto para te abraçar, pronto para dizer: bem-vindo, filho, bem-vindo de volta, filho. Ô filho, até que enfim você realmente decidiu isso. Ô filho, até que enfim você falou uma vez faz tempo, mas hoje você voltou a falar que me ama. Ô filho, hoje você escolheu a entregar isso para mim. Feche seus olhos, imagine ele. E esses braços abertos, eu queria poder falar que estariam abertos eternamente. Mas a realidade é que é chegada a hora desses braços se fecharem. É chegada a hora dos braços de Jesus abraçar todos aqueles que se achegaram a Ele. É chegada a hora de nós cristãos sermos cristãos de verdade. Estarmos vigilantes, pois o mundo está difícil. É chegada a hora de não negociar nosso propósito. Eu não tenho medo de te encontrar no céu, eu tenho medo de te encontrar e você não ter a história que Deus queria para você para falar. Tenho medo de Jesus perguntar: e as vidas que eu tinha para você? E as coisas? Não, Jesus, eu só aceitei você. Não, tá bom, mas eu quero mais. No meu trabalho eu quero ser o mais cristão possível. Como filho eu quero ser o mais cristão possível. Como marido eu quero ser mais cristão possível. Como pai eu quero ser mais cristão possível. E hoje Jesus pede para que você se torne esse bom servo. Escute ele falando, feche seus olhos. É chegada a hora da gente deixar nossas lamparinas acesas. Eis que o noivo vem para nos encontrar. Eis que Jesus está à porta e bate. E nós devemos esquentar o chá para Ele receber todos os dias da nossa vida. Nós devemos estar preparados todas as tardes, todas as manhãs, todas as noites. E dormir salvos, levantar salvos e cheios do Espírito Santo. Esta é a palavra que eu tinha para vocês esta noite.